Bom, pessoal, boa tarde, então. Deixa eu ter que desligar. Boa tarde a todos. À medida que o pessoal for chegando, pode ir chegando aí. Aí deixa eu perguntar logo para vocês. Todo mundo aí com os seus instrumentos a postos? Todo mundo tá em condições de tocar? Eu não. Só Jackson não? Não. Tranquilo. Também não. Cauã também não? Pedrinho, ajuda aí. Tá com instrumento? Pedrinho, pô, Bruno não tá por aqui, não, né? Aí sim. Mateus tá sem instrumento aí, que tô ligado. E aí? O horário agora tá baixo. É o Tô em cima da hora, foi. seu negócio. Tranquilo. Mas aí é isso que eu ia falar logo, né? Se para semana que vem a gente não combinou ainda, porque acho que vocês estão tendo atividade em paralelo, né? Mas aí depois vocês podem sugerir, né? Ver com o Cláudio e Kaique aí um outro horário. Até então era para ser 14 horas, né? 16 horas, desculpe. Mas se ficar muito tarde ou muito cedo, aí vocês avisam, não tem problema não. Ah, Posso estender um pouco mais. Sei que cedo é um pouco ruim, né? Mas enfim, vamos seguir. Então, conforme a gente tinha visto na aula passada, hoje a gente vai abordar, né? A ideia era fazer 2 aulas em um, mas como vocês têm atividades, eu vou fazer uma aula bem curtinha mesmo. E semana que vem a gente repõe, né? Para fazer as 2 últimas aulas em uma só, certo? E o horário é combinar, mas a gente pode fazer 1h40, 1h45, se for o caso, estender até 2 horas. Beleza? A aula de hoje, né? O tópico é sobre emissão. Tem muita coisa que a gente vai falar de respiração, então tudo bem que a gente não vai precisar do instrumento, mas no que tiver de exercício, né, eu posso até fazer, aí vocês repetem fazendo vibração, mas quem tiver pode ficar à vontade para perguntar qualquer coisa, certo? Só para definir, então Raul tá aí, né? Daqui a mais ou menos 30 minutos vai cair, então Raul confirma aí, entra no mesmo link que tá lá Eu no tentei grupo. fazer uma coisa aqui que a reunião fica já agendada. Aí talvez ela possa continuar sem cair. Mas se caiu, envie outro link. No caso, se cair. Certo. Se não der certo, a gente vai criando na semana que vem. Eu copio e colo meu link mesmo, aí já dá no mesmo. Pronto. Como a conta da gente é de pobre, né? Então vai dar, não É tem o muita jeito. diferença, não. Beleza. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e, se possível, vocês informam para ver se está aparecendo. Pode dar um legalzinho aí que dá para ver a cara de vocês. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Pronto. Vamos lá. Então, como falei, né? A nossa aula são exercícios tópicos para emissão. Fazendo aquela velha revisão, né? De sempre. O curso está focado nessas três categorias de fundamento, né? E todas elas estão relacionadas. Emissão, então, a gente fez aquela tabela na semana passada, não foi? Para organizar algumas coisas. Então, hoje falaremos de respiração, vibração labial, mais conhecido como abelhinha em alguns cantos e buzzing como outros, notas longas e algumas coisinhas novas aqui, né? Que fluxo sonoro ou fluência, né? Depende da como a gente traduz na nossa cabeça, e também aqui registro grave, certo? Tudo bem aqui, mas não, a aula é para metade, não é para tubista não, mas todo instrumento tem registro grave e é necessário. A gente vai descobrir mais tarde o porquê. Então, esses dois caras aqui, né? Não sei se você já conhece, o Charles Vernon, o professor Xavier aqui, o Roger Bobo, é o trombonista baixo, e nosso Roger Bobo. Eu escolhi eles aqui são dois grandes, né, além de performers, né, instrumentistas, referências aí das orquestras americanas, não só americanas, né, mas referência mundial. Mas eles também são pedagogos, né, professores, então tem alguns escritos, né, alguns textos de aulas que eu recortei aí pela internet e gostaria de compartilhar, né? A gente pode ler aqui rapidinho. Então, por exemplo, deixa eu deixar o... Eu vou pedir o seguinte, a Raul que tá no controle aí, isso, valeu, para deixar a galera no mudo aí, porque eu não consigo fazer isso, mas vai lá.
Então, nessa frase aqui, vocês podem ler, eu só vou passar bem rapidinho, né? Que ele resume que é uma coisa muito simples, né? E que a gente não se preocupa em respirar. E que, naturalmente, né, quando a gente for tocar, a gente deve pensar que é uma coisa simples também, só que com foco na performance. E aí pergunta aqui, né? Então por que tocar no assunto tão delicado, né? Porque nossa respiração não é a mesma, né? Que a gente quando a gente toca um instrumento de sopro. E também porque é uma quantidade de ar muito maior. Não, a gente não vai sair em cima, não. Obrigado, Bruno. Então, existe uma afinidade de exercícios de respiração, obviamente que eu não vou mostrar todos, né? E muitos a gente tem que fazer mesmo de forma presencial, né? Mas aqui, nessa frase de baixo, é importante. Devem fazer parte da nossa rotina diária. Da mesma maneira que a gente toca música, a gente toca escala, faz qualquer coisa, a gente tem que iniciar com a respiração de alguma maneira. Relaxamento, essa é a palavra-chave. Quando a gente vai estudar qualquer coisa, na verdade, né? E respiração está dentro dos nossos estudos, evitar, né? Levantar ombro, fazer aquela coisa toda de fazer cara feia, não precisa. É a nossa respiração natural de forma amplificada. Nós queremos respirar sempre grandes quantidades de ar o tempo todo que a gente estiver tocando. É simples e não é, né? É aquela coisa, parece, mas não é. Né? Quando a gente faz isso muitas vezes, quando a gente está cansado, né? Naturalmente o corpo responde. Então, aqui ele coloca. Isso faz com que nossa embocadura seja cada vez mais sacrificada e que nosso som fique cada vez mais exprimido, né? É aquela velha questão. Quando a gente vai tocar... Ah, professor, pô, eu não consigo tocar agudo. Fica com som espremido. Por que acontece isso, né? Porque a gente não está respirando o suficiente. Uma das causas é essa aqui. E claro que à medida que a gente for dominando o nosso controle de ar, né, a gente consegue jogar, direcionar o ar mais para, entre aspas, assim, direcionar para a região aguda, né? E a gente se sentindo confortável, jogando mais ar, a gente tende a relaxar mais e evitando, né, aquele aperto na garganta, aquele aperto na boca e o som não fica com a qualidade, né? Na mesma maneira que a gente toca na nossa região normal, né? O segredo para uma boa respiração é respirar profundamente, sempre pegando, né, a maior quantidade de ar possível sempre, né? Aquele velho exemplo clássico, né? Que a gente não deve deixar acabar a gasolina do carro antes de abastecê-lo, né? A gente não vai deixar o carro morrer, empurrar até o posto e depois encher o tanque. Não. Sempre que se sentir que está acabando na metade, né? Ele vai falar que depois na metade ou no terço, respira o tempo todo. Independente se o instrumento é pequeno, se o instrumento é grande, se o instrumento tá furado, não tem essa não. Aqui, Verno falando, né? A maior parte dos professores trabalha com a fórmula de 2/3 utilizada para uma nova respiração. Ou seja, então, e aqui, eu particularmente prefiro na metade. 2/3, no caso, é mais do que a metade, né? Então, se você sentindo que o tanque tá esvaziando, né? Respira logo. Não tem por que ficar esperando o ar acabando, você tá com aquela... forçando já o último resto de oxigênio que tem lá, a última molécula de oxigênio que você tem lá no pulmão, jogar não. Respira o tempo todo. E aqui, ó, quando começa a ter que fazer força para o meu ar sair, isto é, quando ele já não sai mais sozinho, né, naturalmente, né, quando você respira e só relaxa, né, o ar sai. A partir daqui, né, eu tô falando e já tô forçando meu ar porque já tá espremendo, o diafragma tá apertando tudo aqui e eu não consigo mais falar. Então, é isso que a gente tem que evitar na hora de tocar. Respirou, né? Da mesma maneira que eu tô falando aqui, botei uma vírgula, botei uma pontuação aqui, eu já respiro. Então, por fim, lembre-se de que a capacidade de ar em litros, né? Entre aspas, assim, varia de acordo com o tamanho, idade e sexo de cada indivíduo. O que você deve fazer é conhecer a sua capacidade de ar e trabalhar com ela da melhor forma possível. Então, na minha experiência também quebra muito esse mito, né? Tem essa imagem aqui para ilustrar, né? O cara ensinando uma menininha com um trompete pocket aqui, né? Tá malmente segurando aqui, pra você ver o tamanho da criança que é. Então, eu já vi muito marmanjo aí de maior do que eu, né? Com 1,85 m, 2 metros de altura, que não consegue jogar o ar no instrumento. Assim como eu já vi muita criança pequena, menor do que eu, né? Jogando o ar de maneira adequada. Então, cada um tem a sua capacidade. Evitar esses mitos, né, de que o cara é grande, a pessoa
pessoa é gorda, se é homem, se é mulher, consegue tocar mais ou menos, não. Cada um tem seu corpo e a maneira de como é que ela deve pensar, né, para jogar lá no instrumento. O instrumento é só um detalhe. Então, temos aqui alguns exercícios, né? A gente pode fazer aqui de boa, sem instrumento, né? Como diz aqui o nome, certo? Eu não sei se todos conseguem ligar a câmera agora, né? Mas aí acho que seria interessante de eu ficar verificando aqui como é que vocês estão fazendo, certo? Porque aqui, a legenda tá aqui, tá no outro slide. Mas dá para entender aqui, né? Na pausa, inspira, onde tem a nota, né? Joga o ar fora, certo? Vamos fazer aqui então? 3, inspira e solta. Solta. Relaxado, sem levantar o ombro. Solta. Outra coisa que me perguntam muito, já me ter que fazer esse som de... Não, eu particularmente acho desnecessário, né? Ainda mais eu que sou tubista, sou suspeito de falar. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar só criando resistência, né? E não vou estar respirando o suficiente. Porém, para fins didáticos, a gente pode demonstrar, né, que está passando algum ar, né? Mas normalmente a gente faz em silêncio, né? Eu acho que o microfone consegue captar quando eu jogo o ar quente aqui, né? É tipo um bocejo mesmo. Eu não vou fazer. É maluquice. Não precisa fazer. Esse aqui, né, ele faz uma versão interessante, né, que ele coloca uma quantidade de pausas, né, para respirar. É importante também lembrar que nesses exercícios a gente não respira cada semínima não, viu? Ou seja, a gente não faz. Não, por enquanto não. Essa versão? Tem sim, que a gente pode fazer, né? Respira, 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 solta, 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 certo? Mas por enquanto vamos fazer, né? A versão mais tranquila, como se fosse uma pausa aqui de semi-breve. Vamos lá. Cada pausa dessa é um tempo de respiração. 3, inspira. Solta. Inspira 3. Solta. Inspira 2. Solta 2. Inspira 1. Solta. Isso aqui faz umas 2, 3 vezes cada exercício desse. Já dá uma esticada legal no pulmão. Esse aqui, rapidinho, é a mesma coisa, só que ele inverte aqui a ordem. Direto daqui. Inspira 4. 1, 2, 3. Inspira. Solta 4. Inspira 3. Solta 4. Inspira 2. Solta 4. Inspira 1. E aí faz. Aí depois pode fazer aquela outra variação, né? Para dar uma esticada também. Opa, passou. Esse aqui é parecido, né? É uma versão mais simplificada, a diferença é que ele faz 4 tempos aqui e expira 5, mas enfim. Esse aqui, ele já começa a utilizar um pouquinho da articulação, né? Vou soprando aqui no microfone, mas lembrando que a gente não faz isso, certo? E aí, enfim, né? Tem esse ritmo aqui. Vocês podem criar ritmos também, né? Pode pegar a célula rítmica, sei lá, do estudo que vocês vão tocar, do repertório que vocês estão tocando, pode ir aquecendo com isso aqui também. Certo? E aqui a gente faz uma variação, né? Algumas variações com o instrumento, certo? Não sei se está todo mundo com o instrumento aqui,
né? Mas deixa eu arrumar o meu aqui por enquanto. Mas quem tiver sem instrumento, a gente pode emular da seguinte forma. Vou mostrar aqui, né? Aqui é sem instrumento, né? Normal. E quando for no instrumento, cria essa resistência aqui, ó. Como se estivesse apertando todas as válvulas, né? Ou no caso, quem tem trombone de vara, aperta a chave se tiver e coloca lá na 7ª posição. Ok? Então, vamos lá então. Onde tem isso aqui, né? O X sem apertar nada, né? E onde tem um quadradinho é apertando, certo? Vou contar, a gente vai direto. Daqui, deixa eu botar aqui o laser de novo. Vamos lá. 2 e... Aperta. Agora 3 sem apertar. Três apertando. Certo? E aí, a gente vai fazendo a mesma sequência, diminuindo. Então a gente começa 4 soprando, 4 sem apertar, 5 apertando, 4 sem, 3, 2 e vai fazendo a sequência até terminar aqui, certo? Mas galera, eu gostaria só de pedir uma coisinha, certo? Eu tô vendo aqui, a câmera tá ligada, que eu consigo ver as pessoas aí. Se não conseguir fazer com o instrumento, ó, bota aqui, ó, e vai lá, certo? E quem tá com o instrumento pode fazer também. Então, para concluir aqui essa parte sobre respiração, né? Enquanto a gente estiver fazendo esses exercícios, sempre a gente deve respirar profundamente e pensar em utilizar simultaneamente todo o nosso aparelho respiratório, certo? Se eu fosse dar uma aula só disso aqui, ia demorar mais de 1 hora, mas todo mundo pode pesquisar no Google, né? Aparelho respiratório, como é que funciona, um diagramazinho, quais músculos a gente usa, quais a gente não usa e tal. Isso significa dizer que você não deve pensar nem na parte de cima, nem na parte de baixo, né? E sim nele como todo, ou seja, evitar aquela coisa, pense em soprar mais aqui, mais para baixo. Não, respira, esquece isso aí. Deixe seu corpo fazer o trabalho por você. Se por acaso a gente perceber, né, que está criando muita tensão, né, aquele famoso levantar dos ombros aqui, né, quando a gente toca, né, vou tocar aqui então. O som fica comprometido, então respira naturalmente, pensando entre aspas na parte de baixo, mas não pensar na parte de baixo, mas como se estivesse enchendo, né, uma garrafa, né? Ela enche de baixo para cima. Dessa maneira, super relaxado. Se a gente perceber que o som está sendo comprometido e você acha que está sem tensão nenhuma, aí talvez seja a hora de pedir a orientação a um colega, né, ou então um professor para tentar resolver. Apesar de grandes respirações aparentarem serem de forma regionalizada, né? Como por exemplo, expansão do abdômen, do tórax, né? Acho que muita gente já ouviu falar nisso, né? Enche o tórax, enche o abdômen. Não é muito recomendável para um instrumentista de metal, conscientemente, né, induzir a expansão desta ou daquela região em particular. É muito melhor que ele foque a sua atenção para a inalação de grandes porções, grandes quantidades de ar, né? Aliada a uma boa postura. Isso aqui é importante, viu, gente? Sentar na cadeira direitinho, evitar quando a gente senta naquelas cadeiras de plástico, ficar encostando, né? Coloca uma almofadinha, senta um pouco mais na ponta e que permita, né, que nosso corpo funcione com naturalidade. Certo? Alguém tem alguma dúvida aqui antes de falar dos aparelhos sobre respiração? Tudo tranquilo? Pode notar o que é aí. Estou vendo aqui as caras. Vamos lá então. Então, sobre os aparelhos, né? Respiron e Voldine, ou Voldine, depende de onde a gente fala aí, são algumas ferramentas, né, que a gente utiliza. Na verdade, eles não são instrumentos, mas são classificados como
incentivadores respiratórios, né? Então, é esse negocinho aqui, né? Ou então exercitador, né? Tem aqui na caixa, né? Seria bom encerrar a reunião para todo mundo voltar e